Rapaziada, hoje o esquema vai ser diferente, quadro novo na área, vai ser uma pegada futebol, cinema e principalmente Atlético Paranaense. Vocês já viram aquele filme Efeito Borboleta com Ashton Kutcher e tal? Fez muito sucesso? Se não viram, podem ficar tranquilos que eu vou explicar como vai ser a dinâmica do novo quadro, como é que vai ser a dinâmica do vídeo. E a pergunta que fica é: se o Atlético Paranaense tivesse disputado todo o Campeonato Brasileiro com seus 11 principais jogadores, com seu time titular, o que teria acontecido com o Furacão, hein? Vocês conseguem me responder essa? Já podem ir lá no comentário deixar sua resposta, sua teoria, sua viagem, sua crença, o que teria acontecido com o Atlético Paranaense. E podem responder outras perguntas também. Se os reservas deram conta, se estaria muito melhor colocado, se estaria pior colocado, enfim. Podem viajar, vão lá nos comentários, já deixem like, curtida, se inscrevam no canal, enfim, porque hoje o vídeo tá bem cultural, tá bem legal. E eu tenho certeza que vocês vão ficar até o final e com essa rima que começa mais um vídeo do 3 Pontos. Então, rapaziada, explicar pra vocês. Efeito Borboleta foi um filme que foi lançado em 2004, se eu não me engano, e ele é baseado em uma das vertentes da teoria do caos, que é a teoria que fala sobre sociedade, que fala sobre relações humanas. Eu não sei se eu estou explicando da melhor maneira possível, mas é mais ou menos isso. E o Efeito Borboleta fala sobre a sensibilidade dos fatos. Como um leve detalhe pode mudar uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos. E isso era mais ou menos o que acontecia no filme. O cara podia voltar no passado, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, falam que eu estou errado. Mas o cara podia voltar para o passado para alterar os acontecimentos. Ele alterava alguma coisa no passado que refletia no futuro. Aí eu, em toda essa questão de condicional, eu fiquei pensando: e se o Atlético tivesse todo o Campeonato Brasileiro com os titulares? Não tivesse contra Botafogo, contra Flamengo, jogos que estaria muito próximo da vitória, principalmente se tivesse com seus 11 principais jogadores. O que teria acontecido com o Furacão? E eu peguei alguns dados, algumas estatísticas, para ver se essa campanha que o Atlético vem fazendo, que já é boa, poderia ter ficado melhor ainda. Então, como eu falei, existem jogos cruciais que ficou claro que os reservas não deram conta. O último foi contra o Botafogo, saiu na frente, começou um jogo muito bem, Tony Anderson dando muito perigo ao Gatito e acabou cedendo a virada, um jogo muito polêmico, questão de arbitragem e tal, mais uma falha do Caio, que já vinha falhado antes contra o Corinthians. Outro jogo que o Atlético jogou com o time reserva, numa fase que o Corinthians não vinha tão bem como vem agora, depois dessa parada para a Copa América, e o Atlético, o time reserva, acabou perdendo em casa, o que também seria um provável 3 pontos. Então só ali já seriam 6 pontos, ou 4, enfim, seriam mais pontos do que o 0 que o Atlético fez. Então são 2 jogos cruciais. Eu separei outros também, que o finalzinho da partida, a falta de estabilidade do Atlético até os 90 minutos foi crucial, que foi contra o Flamengo, onde o time saiu na frente e tal, estava ganhando até os 45 do segundo tempo, 2-1 no Maracanã, enfim, lei do ex funcionando com o Cirino. O Flamengo foi lá e virou o gol do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio. Foi bem frustrante, assim. Foi um jogo que até ficou marcado pela polêmica da Abel, que saiu chegado. E contra a Chapecoense a mesma coisa. Tá claro que é um dos piores times do campeonato. E o expressinho do Atlético, o time reserva do Atlético, cedeu também o empate, o gol do Everaldo, no final da partida, aos 45 do segundo tempo também. Então isso aí são 4 jogos que o Atlético fez 2 pontos, onde poderia ter feito 12 com tranquilidade, sabe? Pelas circunstâncias da partida, pelas circunstâncias do confronto. São jogos que teve falha de goleiro, que o Sky não está no mesmo nível do Santos. O banco do Atlético tem boas opções. Eu acho que o Tony Anderson é uma boa opção, acho que o Bruno Nazário é uma boa opção.
Eu acho que o Brian Romero pode vir a se tornar uma boa opção. Mas quem? O Cittadini, que não conseguiu jogar tudo que eu esperava dele, já vinha melhor no Santos. Aí você tem nas laterais o Madison, que hoje é mais jogador que o Jonathan. Você tem Abner, você tem Adriano, que ninguém tem Azevedo, que ninguém sabe que é titular, que é reserva. Mas na teoria o Adriano é titular, você tem um Abner que tem muito potencial. Se o Abner jogar no meio, você tem um Abner. Se o Adriano jogar no meio, você tem um Abner como titular. E um Azevedo também, que é um lateral que mantém um nível ali na Série A. Então não é um time reserva ruim. Mas está claro que algumas peças cruciais, como no gol, como na centroavância, o Marco Ruben, é melhor do que... Tipo, o Tony Anderson jogou improvisado, não foi mal. Mas, na teoria, quem seria o centroavante reserva? O Brian Romero não acompanha o mesmo nível. O Bruno Guimarães não tem um reserva altura. O Rony não tem um reserva altura. A zaga, principalmente... Tipo, hoje você consolidou uma zaga reserva com o Halter, e se o Thiago Heleno tivesse, imaginando que continuasse aquela média da Sul-Americana, com o Halter e Pedro Henrique seria uma boa zaga reserva. Mas na teoria é um jovem Halter com inseguro bambu, então isso joga o garoto para baixo. Então, é um time reserva ok, mas que não acompanha o time titular em todas essas posições. Então, por isso que eu acho que o Atlético poderia ter condições melhores. Eu vou abrir a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, só para a gente conseguir prospectar como o Atlético poderia estar no campeonato. Se pelo menos tivesse feito, 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates nesses 4 jogos que eu falei, vamos ver como o Atlético ficaria. O Atlético hoje é o 8º lugar com 22 pontos. Eu falei que o Atlético faria 8 ao invés de 2, ou seja, somaria 6 pontos. 22 com 6 estaria 28 pontos no G4. Então foram pontos que foram cruciais assim. Ainda levando em consideração, o Atlético tem um jogo a menos. E se ganhasse do São Paulo, contando com esses 6 pontos a mais que deixou passar com o time reserva, teria 28, 31. Ou seja, seria segundo colocado. Então, o potencial do Atlético para o restante da temporada, o potencial do Atlético para o restante do campeonato, que o Atlético tem 14 jogos, mas são 15 jogos a se fazer. Já tem 15 jogos, já tem 15 rodadas. 15 rodadas menos 38, 23 rodadas em disputa, 69 pontos. Tô certo, 69 pontos. Ou seja, é ponto pra caramba, com um time que poderia... Tá claro que poderia ser vice... segundo colocado do campeonato, poderia estar no mínimo no G4. Ou seja, é um time que tem muito potencial, um time que enfrenta os principais adversários de igual para igual. Já ganhou de Cruzeiro, já ganhou de Atlético, já ganhou de Fluminense, que é um time que tem toda a questão do Diniz, que a gente já sabe, mas é um time que vem atrapalhando muita gente aí. Enfim, é um time com muito potencial, um time que disputa muito, que confronta muito. Não vem tendo sucesso nos mata-matas das Copas, não vem tendo tanto sucesso, realmente. A questão são campeonatos diferentes. Pontos corridos é diferente, tem uma carga de pressão muito menor. Então daqui pra frente, com os reforços que chegaram, que foi o Adriano, que foi o Abner, não sei como vai ficar a questão do julgamento do Thiago Heleno e do Camacho, seriam 2 reforços importantíssimos. Você dá uma encorpada no seu elenco, você tem mais opções, tanto ofensiva quanto defensiva, opções defensivas e opções defensivas, e você mostra que você pode brigar sim pelo campeonato. E essa briga tem que começar no jogo contra o São Paulo. Ganhar do São Paulo é muito importante. Você iria para 25 pontos, você só ultrapassaria o Internacional, mas você ficaria 2 pontos do G4 e evitaria que o São Paulo entrasse no G4. Se o São Paulo ganhar, o Atlético vai ficar a 8 pontos. Se o Atlético ganhar, vai ficar a 2, para você ver a diferença que esse confronto pode causar na história do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então não estou aqui para criticar o time reserva. O time reserva teve um aproveitamento fraco, que eu vou falar aqui para vocês agora, que foram 5 jogos, 3 derrotas e 1 vitória e um empate, só ganhando do CSA, aquele jogo do 4-0, enfim. E o time titular tem um dado interessante, que são 6 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, é um time que não empata muito, um time que na real nem empatou. O que você
ler quando um time tem poucos empates. O time que ficou muito marcado por isso foi o Fluminense do Abel Braga em 2012. Um time que empatava muito pouco. O Cruzeiro também, do Marcelo Oliveira, era um time que empatava muito pouco. Mas o que você lê? É um time que busca o resultado. Pode nem sempre ganhar, mas busca o resultado. E você ter 6 vitórias e 3 derrotas, as 3 derrotas foram fora de casa. Uma para o Palmeiras, no momento que o Palmeiras estava voando. As outras 2 foram para Fortaleza e Goiás. Resultados também que o Atlético poderia ter transformado em vitória. Mas no Campeonato Brasileiro você vai passar por percalços, você vai passar por tropeços. Eu acho que o Atlético merecia estar invicto no campeonato. Os jogos que eu falei com o time reserva, o time titular teria completa condição de sair vencedor. Mas não são todos os jogos que o time titular vai ganhar, obviamente. Mas a questão é essa. Falei sobre o passado, conspirei em relação ao que poderia ser o presente, mas falando de futuro. O Atlético tem time, o Atlético se reforçou em peças importantes. Pedro Henrique vem muito bem. O Adriano mostrou que pode ajudar muito. O Abner pode ser uma peça importante. É um garoto, vai precisar de tempo para se adaptar. Mas entrando no time certinho, pode voar, como já aconteceu com o Renan Lodge, que era um garoto. E vocês sabem o quanto o Renan Lodge jogou. Então, é um campeonato que ainda não acabou para o Atlético. Essa meiuca de tabela pode ser uma posição muito momentânea. O time pode disparar, o time pode brigar pelas primeiras posições. Eu falei pra vocês, se ganhasse do São Paulo, não tivesse cedido empate não tivesse cedido a derrota para Flamengo e Botafogo, jogos que o Atlético começou ganhando, começou melhor, rapaziada, como eu falei, só estaria atrás do Santos, que hoje é o líder, e poderia estar brigando entre os principais clubes do Brasil. Não esperem da grande mídia falar da força do Atlético. E não esperem eu também falar, ou qualquer produtor de conteúdo do Atlético Paranaense, pessoal da Threads, enfim, que faz um grande trabalho também. Confiem no potencial do time, confiem no potencial do Thiago. Existem opções que a gente não entende? Existem. Não entendo, principalmente o Jonathan, mas o Lute, um jogo importante como foi na Arena do Grêmio, também não faz muito sentido para mim. Mas se ele tá ali, ele colocou o time nessa situação, brigando nas principais competições, disputando as principais competições, com condição de evolução. O legal do Atlético é que a gente sempre sabe que pode melhorar. É foda ficar com essa impressão. Poderia ter sido melhor? Sempre. É foda essa impressão. Mas você ter um time com possibilidade de desenvolvimento também é muito interessante. Vamos ver com todas as óticas da situação. Então, o que eu falo pra vocês poderia estar melhor. O Atlético deu mole nos campeonatos. Se fosse o time titular, tenho certeza que estaria melhor. Mas pode melhorar nos jogos que vem. E essa vitória, essa melhora vai começar se o Atlético ganhar de um forte São Paulo na Arena Baixada. E o Atlético está acostumado a ganhar de São Paulo lá, né? Vocês sabem bem disso. Apesar do ano passado, o Atlético está bem acostumado a ganhar de São Paulo lá na Arena. Então, o que eu digo para vocês, confiem no Atlético, continuem apoiando o Atlético. Já se viu a diferença de atmosfera contra o Atlético Mineiro, um estádio mais atuante, um fator casa mais efetivo. Isso vai ser muito importante para uma jornada que pode terminar para mais uma classificação para a Libertadores. E como eu falei, quem sabe até para uma briga por título. Posso estar viajando? Posso estar viajando. Mas se o Atlético não tivesse cedido a derrota para Flamengo e Botafogo e ganhasse do São Paulo, seria o vice-líder, estaria ali junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o Santos. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do quadro novo. Estou tentando sempre produzir conteúdo diferente, conteúdo com criatividade, misturando futebol, cinema, música, enfim. Sempre tentando trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Deixem like, deixem curtida, deixem dislike, deixem xingamento, enfim, participem, deem feedbacks. Tento sempre melhorar o canal, sempre trazer um conteúdo diferenciado. Não sei se eu consigo, mas é minha tentativa. E eu acho que pelas respostas que eu tenho, vocês estão gostando. É isso, rapaziada. O recado que eu dou continuem confiando no Atlético. Que eu apresentei fatos para vocês, que o Atlético pode brigar longe, brigar bem ainda nesse Campeonato Brasileiro.